Glória ao Senhor Jesus. Estaremos hoje falando em nome de Jesus acerca da graça de Deus. Esse slogan, mais um da Reforma Protestante, somente pela graça, somente a graça de Deus que nos salva. Como o Teoveu aqui falou, isso não vem de nós, não pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas eu creio, eu tenho fé, eu manifestei a fé, eu decidi escolher Deus, eu ouvi a palavra de Deus e aí eu decidi escolher o Senhor, decidi servir ao Senhor. A palavra mesma é quem vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem proveu a palavra? Deus proveu a sua palavra pela graça. Quem proveu o pregador ou pregadora para pregar essa palavra? Deus, pela sua graça. Quem proveu o Salvador para morrer na cruz do Calvário para que esse evangelho, essa boa notícia chegasse a nós? Deus, por sua graça. Então, pela graça de Deus, a mensagem do evangelho foi elaborada por Cristo lá na cruz do Calvário. Pela graça de Deus, a palavra foi escrita e hoje temos acesso à Bíblia. Pela graça de Deus, ouvimos sobre a mensagem do evangelho, sobre a mensagem do reino de Deus. Pela graça de Deus, temos os 4 evangelhos em nossas mãos, podemos acessar e ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo pregando a mensagem do reino, mostrando para nós, porque Ele que é a imagem do Deus invisível, nos mostrando, o pensamento de Deus para a humanidade, a vontade de Deus para a humanidade. Pela graça de Deus temos escrito João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa frase foi falada por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo mesmo não escreveu. Deus proveu João, o apóstolo, para estar ali, para ouvir essa frase, para escrever essa frase no Evangelho segundo escreveu João. E 2000 anos depois, Deus vem provendo pessoas para copiar, tornar a copiar. Nessa história da igreja que nós vamos estudar na nossa conferência no dia 26 de outubro, será no sábado, nós vamos ver que houve pessoas como William Tyndale, que morreu porque traduziu a Bíblia do latim para o inglês, para a língua inglesa, e por causa disso a Igreja Católica Romana perseguiu ele, julgou ele e matou ele, porque ele havia traduzido a palavra de Deus do latim para o inglês, para que mais pessoas pudessem ler a palavra, para que mais pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. Então você vê, Deus vem provendo pessoas como William Tyndale, Deus vem provendo pessoas como John Hus, que foi antes de Lutero. Deus vem provendo pessoas como os franciscanos, que é uma linhagem ainda do romanismo, mas que foi inclusive pouco antes da reforma quase que completamente banida pelo próprio romanismo, porque eles divulgavam pequenos folhetos com as mensagens no idioma por onde eles passavam, do próprio evangelho natural e puro, das próprias falas do Senhor Jesus, contra a avareza, contra o ajuntar tesouros na terra. E esses franciscanos fizeram esse trabalho, levou um grande nobre lá na França a se inspirar, a pedir que a Bíblia fosse traduzida, o Evangelho fosse traduzido lá, e esse nobre também foi condenado à morte pelo romanismo. Foi quando a linhagem franciscana foi quase completamente extirpada. Foi quando reviveu com Lutero. Lutero, ele era dessa linha, ele começou a se interessar bastante por essa linha franciscana, e daí foi onde Deus proveu o dia. É óbvio que teve todo um trajeto através de Deus, através da vida de Lutero. Deus trouxe todo um trajeto até o dia 31 de outubro de 1517, quando ele
na porta daquela catedral de Hildeberg, se eu não me engano é a cidade, e ele fixou lá aquelas 95 teses, protestando contra os erros da Igreja Católica Romana, usando exatamente a Bíblia para expor tais erros, usando exatamente a Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós conhecemos hoje, Antigo e Novo Testamento, usando os Evangelhos, usando as cartas paulinas para protestar contra aquele erro pecaminoso e doutrinário do romanismo, nascendo assim a Igreja Protestante. E aqui estamos hoje, depois de 500 anos, são 507 anos, se eu não me engano, estamos completando agora. Vamos completar no dia 31 de outubro, 507 anos, onde Deus vem provendo também homens, mulheres, pessoas, para que esta palavra hoje estivesse aqui. Então qualquer pessoa, qualquer um de nós que hoje ouvimos a palavra e viemos à fé, qualquer pessoa que possa vir à fé em qualquer momento, é pela graça de Deus. Com ela não nasceu a salvação. Ela não é criadora do Evangelho nem do Salvador. Ela é uma pessoa salva por Jesus Cristo. Ela é uma pessoa que Deus vem investindo desde antes da fundação do mundo. Deus vem investindo em cada uma das pessoas que Ele escolheu para salvar. Ele vem investindo desde antes da fundação do mundo. Cada promessa, cada livramento, cada pessoa que Ele levantou, cada pessoa que Ele protegeu para fazer uma obra gloriosa para Ele. Temos na Bíblia tantos homens, tantos profetas de Deus, tantas mulheres de Deus, tantas pessoas que foram decisivas na história da salvação, na história da redenção, no Antigo e no Novo Testamento. Todas essas pessoas foram providas pela graça soberana de Deus, pela graça de Deus. Então, seríamos muito arrogantes, seríamos muito soberbos, seríamos muito prepotentes se disséssemos que não é somente pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que alcançamos a fé em Jesus Cristo para sermos salvos por meio dessa fé. Seríamos muito, demais ignorantes e arrogantes mesmo, e de uma presunção horrível, se nós achássemos que fosse por alguma obra nossa. Eu estou fazendo para ser salvo, eu vou fazer isso para alcançar minha salvação. Ou se achamos que trabalhamos com Deus para a nossa salvação. Nada pode pagar pela nossa salvação. Tudo que fizermos de bom, tudo que já fizemos de bom, ou vamos fazer de bom, devemos continuar fazendo, porque essa é a nossa obrigação. Não merecemos nenhum mérito por fazer o que é correto, o que é certo. Se eu compro algo na mão de alguém e eu pago por aquilo que eu comprei, eu não mereço um troféu porque eu paguei. É minha obrigação pagar. Eu não devo roubar, é minha obrigação pagar. Eu mereço um troféu porque eu comprei? Não. Eu sou obrigado a pagar. Se eu comprei, eu devo pagar. Se eu usufruir daquele serviço, eu devo pagar pelo que eu usufruí. Eu pago. E eu não mereço mérito por causa disso. Às vezes, quando a gente compra e a gente paga aquele serviço, a gente ganha um bônus, um cashback. Que eles falam cashback, um bônus. Por quê? Óbvio que a sua obrigação é pagar, mas a empresa quis te dar um agrado por você ter dado preferência para eles. Então a graça é esse agrado, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a gente por toda a bondade que a gente fizesse. Ele, além de tudo, além da nossa maldade, pelo contrário, Ele decide nos perdoar a maldade, nos incentivar a fazer a bondade, que é a nossa obrigação, e além disso, que é nossa obrigação, Ele decide nos dar um bônus, que é a salvação. Um bônus, um cashback. É algo que não merecemos, porque quando fazemos o bem, fazemos a nossa obrigação. É a obrigação nossa fazer o bem.
também: não mentir, não roubar, não adulterar, não matar, não fazer um monte de coisa errada. É nossa obrigação amar, porque a gente gosta de ser amado, tem uma obrigação também amar. Ninguém gosta de ser odiado, ninguém gosta de ser caluniado, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser desrespeitado. Então é nossa obrigação fazer com as pessoas aquilo que queremos também receber delas. Então amar, respeitar, tratar bem, tudo isso é obrigação nossa. Não merecemos nenhum bônus por causa disso. Deus nos concede o bônus da salvação porque Ele quis fazer isso. Então isso é a graça, é um bônus de Deus para nós. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 2, a salvação é pela graça, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém tenha aquela soberba que eu disse, de dizer: eu creio, eu escolhi, eu sou salvo porque eu quis ser salvo, porque eu escolhi ser salvo. Ninguém deve se gloriar, porque não vem de nós, é dom de Deus. Porque somos, versículo 10, feitura sua, feitura de Deus, somos criaturas de Deus, criados em Cristo. Nós que somos salvos, Paulo está falando de quem creu. Nós somos salvos por meio da fé. Então não é apenas a criatura lá do barro, a criatura em Adão. Está falando que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé que recebemos ao ouvirmos a mensagem do Evangelho de Cristo. Cremos na morte de Cristo. Primeiro cremos na encarnação de Cristo. Deus invisível, que é Cristo, desde a eternidade se fez homem, se fez carne. É o primeiro ato da fé, é crer que Deus se fez carne, se fez homem, se fez humano, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para pagar. Ele era justo, morrendo por todos nós injustos. Ele era santo, morrendo por todos nós imperfeitos. Nós vamos crer também que esse mesmo Jesus ressuscitou dos mortos, correu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Literalmente ele ressuscitou mesmo. A pedra foi removida ao terceiro dia, o túmulo se abriu, e ele levantou, e ele apareceu para os discípulos depois de morto. Ele ressuscitou e apareceu 3 dias depois para Maria Madalena, apareceu para os discípulos. Nós cremos também que ele subiu para os céus, como está lá em Atos capítulo 1. Ele subiu para o céu. O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele um dia vai voltar. Então nós cremos, essa é a fé que Paulo está falando, que Deus nos deu pela graça. É pela graça, como eu disse. Por que pela graça? Primeiro, ele proveu Jesus, ele proveu o mundo, ele proveu tudo. Ainda proveu a Bíblia para a gente ler, e proveu os pregadores até hoje, as igrejas, proveu de todos os meios. Inclusive a igreja romana, foi usada pelo próprio Deus também, apesar de todo o erro, apesar de toda a promiscuidade, apesar de todo o pecado, foi usada pelo próprio Deus até chegar a 1517 e sermos libertos através da palavra de Deus. Mas desde 313 até 1517 ficou, porque precisava ficar, porque fomos perseguidos pelos judeus no início. Os judeus nos perseguiam. O povo de Israel perseguia os crentes, matavam os crentes, perseguiram os apóstolos, mataram os apóstolos. E foi preciso Deus levantar Roma, o romanismo, para proteger a palavra, para proteger o cristianismo, até que os judeus estivessem no seu devido lugar, quietinhos, sem ofender mais a gente. Daí os próprios romanos perseguiram a gente, até Deus nos tirar deles, nos apartar deles. Sai dela, povo meu, mais uma vez. Fugir de entre os caldeus. Sai dela. Saímos em 1517. O Senhor Deus nos libertou e hoje somos chamados de protestantes para a glória de Deus, porque entendemos
que é somente as Escrituras que nos fala da nossa salvação eterna em Cristo. Escritura essa que foi provida pela graça de Deus. Somente pela fé, o tema que será tratado por Mateus na próxima semana, na próxima quinta-feira. E essa fé também é pela graça, que nós estamos tratando hoje, pela graça de Deus, que vem desde antes da fundação do mundo até hoje, desde Enoque lá, desde Enos, que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, Enoque que andou com Deus, Deus para si o tomou e vinha andando, a graça de Deus que foi com Noé, que protegeu ele e sua família naquele dilúvio que destruiu toda a raça humana. É a graça de Deus que vem nos sustentando e nos trazendo até aqui. É a graça, porque somos feitura sua, versículo 10 de Efésios 2, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados em Cristo para as boas obras, é a nossa obrigação fazer, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É nossa obrigação como salvos fazermos as boas obras. Então qual é a diferença? Nós não andamos em santidade, em santificação e obediência à palavra para sermos salvos. Nós já somos salvos em Jesus Cristo, por meio da fé que recebemos do Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus, bem pregada, bem esclarecida e bem aprendida, bem entendida por nós, absorvida por nós. Nós recebemos essa fé que é a convicção de tudo isso: morte, encarnação, morte, ressurreição de Jesus Cristo, assunção dele, subida dele para o céu, e um dia ele voltará. Ele prometeu que o Espírito Santo ia descer, o Espírito Santo desceu, está conosco, e essa graça está nos sustentando até o dia que ele vai voltar. Então estamos vigilantes. Esse é o salvo em Jesus Cristo. Ele está agora vigilante. É isso que Jesus, essa é a ideia de Jesus desde lá do início. O salvo nele não está vigiando para ser salvo, está vigilante porque já é salvo, está esperando o seu Senhor voltar, porque ele já é um servo, ele já é discípulo, ele está fazendo o que ele deve fazer na esperança da volta do Senhor, para que ele possa adentrar pelas portas. Ah, pastor, mas isso aí é Paulo. Então podemos ir para Cristo. Eu recomendo a leitura de Mateus capítulo 19. Em Mateus capítulo 19 nós vamos encontrar a história de um jovem chamado Jovem Rico. A Bíblia não fala o nome dele. A história do jovem rico. O jovem rico pergunta para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus vai dizer o quê? Vai, vende tudo que o Senhor tem e dá aos pobres. Jesus queria que ele fizesse isso literalmente. Jesus não estava testando ele, nada disso. Era verdade. Mas o jovem, Jesus sabia que era uma coisa que ele não iria fazer. Jesus é Deus, onisciente. Ele sabia que era uma coisa que ele não tinha condições nenhuma de se libertar da avareza. Ele não tinha nenhuma condições de tirar a confiança dele nas riquezas para colocar em Jesus. Então, é uma coisa que era impossível daquele jovem fazer. Talvez se Jesus falasse isso para outra pessoa que não tivesse com o seu coração, para Zaqueu, por exemplo, que recebeu a salvação de Deus, quando Zaqueu falasse: metade dos meus bens eu vou dar para os pobres e vou pagar se alguém eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Talvez Jesus falasse: não, Zaqueu, você não vai dar 50% dos pobres, não. Você vai pagar essas pessoas, 4 vezes mais que você está falando. Depois disso você vai pegar o resto, tudo que sobrar da sua fortuna, e dar para os pobres, e a salvação entra na sua casa. Zaqueu fazia, porque você vê na fala de Zaqueu, de forma espontânea, que ele tirou todo o apego que ele tinha nas riquezas e colocou em Jesus. Ele encontrou a salvação em Jesus, por isso ele se desapegou, ele se desapegou, né? Se Jesus pedisse tudo a Zaqueu, Zaqueu dava. O jovem rico não. Ele parecia, ele queria fazer uma obra, mas ele não queria fazer aquilo que Jesus pediu. E aí Jesus sabia disso. Por isso que Jesus pede aquilo, porque ele sabia que o jovem rico não ia fazer. É por isso que Jesus pede aquilo.
Quando o jovem rico vira as costas e nega Jesus e sai, os discípulos, Jesus vai e fala essa frase muito famosa, todo mundo conhece: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se Jesus estava falando de um camelo num velo de lã, passar no fundo de uma agulha, se era uma porta que existia em Israel pequena, que o camelo não passava, isso não interessa tanto. Os dois jeitos é uma coisa estarrecedora que Jesus está dizendo. É uma coisa aberrante, é uma coisa impossível de acontecer. Não interessa se é uma coisa ou outra, o que interessa é que é uma coisa que é impossível de acontecer. E Jesus está dizendo, é muito mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino de Deus. É muito mais fácil. Vamos dizer, o homem pisar no sol. É muito mais fácil um homem pisar no sol, fincar uma bandeira no sol, como disseram que fizeram com a lua, do que um rico entrar no reino de Deus. Simples assim. A gente sabe que é impossível. Ninguém exposto ao sol aqui da terra por muito tempo ele resiste. Tem gente que morre quando o verão está intenso. Há pessoas que chegam a falecer, chegam a óbito da pintura. Imagina uma pessoa chegar e ir lá no sol, tocar no sol, impossível. É sobre isso que Jesus está falando. E os discípulos vão dizer para Jesus: e Senhor, desse jeito quem pode ser salvo? Jesus vai dizer o quê? Para os homens, para vocês seres humanos. Mateus 19, está escrito, podemos ler, Mateus 19. Para vocês seres humanos, isso é impossível. É impossível para nós nos salvarmos. É impossível. E Jesus vai continuar: mas para Deus nada é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Quando é que a gente encontra essa frase? Exatamente no anúncio do nascimento de quem? Do nosso Salvador. Quando o anjo disse para Maria: porque para Deus tudo é possível. É a nossa salvação que está vindo, que é Jesus. Porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a toda a humanidade. Cristo é o nosso Salvador, e Ele veio por meio de quem? Da bondade e graça de Deus. Porque Deus nos amou de uma tal maneira que gratuitamente, de forma graciosa, misericordiosa, que não merecemos, nos deu o seu único Filho, a nossa salvação, o meio por qual podemos ser salvos, o único nome, como foi falado na semana passada, somente Cristo, o único meio, o único nome no qual podemos ter salvação. Não podemos ser salvos por Maria, não podemos ser salvos por José, não podemos ser salvos por nenhum outro ser que existe no universo, não podemos ser salvos pela nossa própria meditação, pela nossa paz de espírito, não podemos ser salvos pelas nossas boas obras, somente por meio de Jesus Cristo. Ele é quem Deus proveu como um cordeiro para pagar pelos nossos pecados, para expiar os nossos pecados e nos conceder salvação, vida eterna, paz com Deus. Então, Jesus vai dizer: para Deus nada é impossível. Se nós irmos a Mateus capítulo 20, nós vamos ver Jesus contando uma parábola. Mateus capítulo 20, eu recomendo a leitura de Mateus 19 e Mateus 20. Mateus 20, Jesus vai contar a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho, onde pessoas trabalharam o dia todo para receber um dinheiro por dia, ou seja, a diária. Aí ele vai dar o exemplo que o pai de família sai 9 horas da manhã, arrenda pessoas para trabalharem e fala: vai trabalhar que eu lhe dou o que for justo. Meio-dia o pai de família leva pessoas para trabalhar e fala: vai trabalhar de meio-dia para tarde e eu vou te dar o que for justo. 3 horas da tarde o pai de família vai de novo procurar mais trabalhador e põe para trabalhar e fala: vai trabalhar essas últimas 3 horas, eu vou te dar o que for justo. Quando dá 5 horas da tarde, o pai de família torna a chamar mais trabalhadores, leva para trabalhar na vinha e diz: vai trabalhar essa última hora e eu vou lhe dar o que for justo. Quando bate 6 horas da tarde, o pai de família chama o administrador e diz: comece a pagar as pessoas porque a diária já acabou. Mas você deve começar pelas pessoas que trabalharam só 1 hora, que começaram por último.
Comece a pagar os que começaram por último. O administrador, Jesus não fala ali, mas talvez tenha perguntado, ele diz: Senhor, quanto é que eu vou pagar para esse povo? Eu calculo a diferença de hora. Ele diz: não, você vai dar um dinheiro para cada um. E aí o administrador começa a pagar os últimos. Trabalhou só uma hora e Jesus paga uma diária. Jesus é o que está representando ali o pai de família. O pai de família paga uma diária para quem trabalhou só uma hora. Quem trabalhou 3 horas, o pai de família paga uma diária inteira. Para quem trabalhou de meio-dia para tarde, o pai de família paga uma diária inteira. Para quem trabalhou de 9 horas da manhã para frente, o pai de família paga uma diária inteira. Para quem trabalhou o dia todo, chegou a vez deles receberem. E eles imaginavam: bom, se para quem trabalhou 1 hora, o pai de família pagou uma diária inteira, para nós que trabalhamos o dia todo, com certeza ele vai nos pagar mais, porque nós aguentamos a fadiga de manhã e de tarde. Nós aguentamos toda a fadiga do dia, ele vai ter que pagar mais para nós, com certeza. Quando chega a eles, o pai de família paga a diária justa que foi acertada para eles também. O pai de família paga a mesma diária. O que Jesus quer dizer para nós? Isso, os que trabalharam o dia todo vão murmurar. Vão dizer: uai, para quem trabalhou só 1 hora, o Senhor paga o dia todo. Para nós que trabalhamos o dia todo, o Senhor só vai pagar o mesmo dia todo? E Jesus vai olhar para eles e dizer: uai, a gente não acertou ontem que seria um dia todo por essa diária? Eu estou dando para vocês o que é justo, eu não estou roubando de vocês. Vocês trabalham o dia todo, porque a gente acertou ontem que seria esse valor, não é? Se eu quis, graça, se eu quis, pela minha própria vontade, dar para quem trabalhou só 1 hora, o dia todo, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quero do meu dinheiro. Eu faço o que eu quero do meu dinheiro. Ou o seu olho é mau porque eu estou sendo bom. Vocês deveriam ver a minha bondade e ajudar a pessoa que trabalhou só 1 hora dando o dia todo. Mas vocês deveriam ver também que eu não estou roubando de vocês, porque eu estou pagando exatamente o que foi acertado. Então o nosso trabalho é a nossa obrigação. Obedecer a Deus, fazer o bem, fazer boas obras é a nossa obrigação. É isso que essa parábola vem nos mostrar. A graça de Deus está no pagamento, na bonificação, na recompensa. É óbvio. Como diz em Provérbios: teme ao Senhor, não tenha inveja do perverso, não tenha inveja do ímpio, teme ao Senhor em todo o tempo, e o seu fim será bendito. Não será roubada a tua boa sorte. Continue temendo ao Senhor. Espera, temente ao Senhor. Não tenha nenhuma inveja do ímpio, nem dos maus caminhos. Continue no temor do Senhor, porque haverá recompensa. Claro que haverá recompensa. Mas para aquela pessoa ímpia que um dia recai na sua consciência, por mais que essa pessoa esteja próxima da morte, quem sabe até, e ela praticou mal a vida toda, e ela se arrepende de seus pecados, e ela muda completamente, e ela vê que no erro que ela fazia não existe nenhuma alegria nem prazer, e o prazer dela é mudado completamente pela graça de Deus, pela mensagem recebida em Jesus Cristo, e ela vê que Jesus é a luz, ela vê que Jesus é a paz, ela vê que Jesus é tudo o que nós precisamos. Deus vai perdoar essa pessoa, independente do que ela tenha feito no passado, independente se ela tem um passado horrível. A graça de Deus vai perdoar, a graça de Deus vai salvar, a graça de Deus vai salvar tanto nós que nascemos em berço evangélico, que crescemos no contexto da fé em Jesus, mesmo com altos e baixos, mas nunca negamos o Senhor Jesus, estamos sempre em oração, buscando, orando. A graça de Deus vai nos salvar, porque estamos fazendo a nossa obrigação. Mas a graça de Deus também, ela se mostra salvadora para quem nasceu em contexto pagão, em contexto idólatra, em contexto criminoso, em contexto pernicioso, em contexto sujo, promíscuo. Pessoas que passaram a vida na lama, na podridão, experimentando o pior
da humanidade, no dia que a graça de Deus se manifestar, para essa pessoa, terão a mesma salvação de quem nasceu e cresceu firme em Cristo. A mesma salvação, a mesma recompensa, porque não é pelo nosso trabalho, é isso que a parábola está dizendo, não é pelo que fazemos, é pela recompensa, é pelo coração generoso e bondoso do pai de família, que assalaria quem ele quer, conforme ele quer, conforme a bondade do coração dele. Não está preso literalmente às horas trabalhadas, ao dia do serviço, nem do trabalho, está exatamente na sua própria bondade. No momento que ele chama e a pessoa ouve, escolhe entrar nesta obra do Espírito Santo de redenção e salvação, é aí onde a recompensa será concedida, independente das horas trabalhadas. Graça, favor imerecido. O apóstolo Paulo, além desse capítulo que nós lemos, Efésios 2, 8 a 10, nós vamos ver também Romanos 4, quando ele vai dizer novamente que somos justificados pela fé, e de uma maneira que até essa fé é concedida pela graça, porque creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. O que Abraão fez de bom para crer em Deus? Abraão não fez nada. Abraão era um pagão como qualquer outro, lá em Uz dos Caldeus, quando Deus quis chamar Abraão pela graça. E Abraão creu, porque Deus concedeu fé para Abraão crer. E Abraão, ainda incircunciso, sem nenhuma religião, pela graça de Deus ele foi salvo. Pela graça de Deus. Amém? Que possamos nos desapegar do sistema religioso, sistema denominacional, que é uma loucura que tem pervertido a igreja, infelizmente, e nos desapegarmos do pensamento medíocre, minúsculo, e entendermos que a graça de Deus está operando sobre cada coração conforme Ele quer. Assim como operou naquele dia da parábola, pessoas que trabalharam o dia todo, pessoas que trabalharam de meio-dia para tarde, pessoas que trabalharam só uma hora, a graça de Deus operou, recompensando a cada um com a mesma recompensa. Deus está operando aqui no Brasil, operando nos Estados Unidos, operando na África, operando onde Ele quiser operar, na Coreia do Norte, operando na Índia, na China, onde Ele quiser operar, Deus está operando, e Ele vai operar pela sua graça, pelo seu favor. Não é nada que fazemos. Nós devemos sim cumprir as nossas obrigações, e como disse Jesus em Lucas 18, nos considerarmos depois servos inúteis, por fazermos aquilo que temos a obrigação de fazer, porque tudo é pela graça de Deus. Amém? Fica de pé. Vamos agradecer ao Senhor por tudo.